Boa noite a todos, muita paz. É uma alegria muito grande falar novamente com aqueles que acompanham as palestras do Antônio de Oliveira. Hoje nos cabe o item número 20 do Boa Nova, que é Maria de Magdala, conhecida por todos nós como Madalena. Este livro, Boa Nova, é uma bênção. É um dos livros mais bonitos que a literatura espírita tem, recebido pelo nosso Chico através de Humberto de Campos. É um livro que eu sempre digo, quando o uso como referência, que todos nós devemos ler e reler este livro pelo menos 2 vezes por ano. É um livro que só fala de Jesus e é um livro que, quando nós lemos, modifica o nosso padrão vibratório. Parece que ele nos aproxima um pouco mais de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos primeiro agradecer a Deus a oportunidade bendita que nos dá na noite de hoje, que todos nós possamos ser envolvidos pelo amor de Jesus, pelo amor do Pai, pelo amor da espiritualidade que representa Jesus junto a nós, e que todos nós possamos, na noite de hoje, retirar os ensinamentos que cada um de nós carece com as lições da noite de hoje. Maria de Magdala, nossa Madalena, é um dos grandes exemplos do cristianismo. Ela e Paulo de Tarso são os maiores exemplos que nós poderíamos trazer do Evangelho para nós. Em especial, Madalena, que era mulher, e nós sabemos a posição que as mulheres tinham entre os hebreus. O povo hebreu considerava a mulher como subalterna, como infelizmente ainda alguns povos consideram a mulher. E Jesus já na época já igualou a mulher e o homem, já mostrando a que veio. Então nós podemos entender que Jesus foi o primeiro defensor da igualdade entre nós, já há 2000 anos atrás. Maria ou Madalena, Maria de Magdala, porque a cidade em que ela vivia era Magdala, ela era uma cortesã, ela tinha um prostíbulo e ela era jovem e muito bonita. E todos os poderosos da época, tanto romanos quanto hebreus, frequentavam a casa de Madalena. E ela tinha posses materiais muito grandes, ela era muito rica. Mas Madalena, ela começou a ouvir as notícias de um profeta, de um novo rabi, que falava de uma maneira diferente ao povo. E ela começou-se a interessar. E ela foi ouvi-lo quando ele esteve em Magdala. E ficou muito impressionada. E Madalena começa a refletir a impressão que ela teve de Jesus foi muito grande. E ela começa a planejar ir ter com o mestre.
Então, Humberto de Campos nos relata, neste capítulo 20, um pedacinho da história de Madalena. Então, nós vamos nos permitir ler um pouquinho. Então, Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da sua vila, onde vivia, entregue a prazeres, em companhia de patrícios romanos. E tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos, por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela, sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Contudo, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Nesta noite, vamos abrir um pouquinho um parênteses, é uma história muito linda, porque é a história onde um fariseu de Magdala, o mais famoso fariseu de Magdala, convida Jesus para jantar na casa dele. Mas ele convida Jesus não para conhecer Jesus. Ele convida Jesus para se fazer importante perante os outros seus amigos, seus colegas, os outros fariseus, para mostrar a importância dele, que aquele profeta que todo mundo falava, aquele que se dizia o Messias, ia na casa dele. E Jesus aceita. E Jesus aceita. E os apóstolos que estão com Jesus estranharam muito a atitude de Jesus. É uma história que um dia a gente pode falar, porque é uma história muito linda. E é nesta noite que Maria vai e unge os pés de Jesus com bálsamo e enxuga com os cabelos. Então vamos continuar aqui a nossa história. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, ela era a mulher perdida, que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as mulheres numerosas, de vida equívoca que o cercavam. Então, Jesus era procurado por muitos, né? E por muitas mulheres que viviam em adultério. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava,
sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservava a sua sede de amor? Olha a tenacidade desse espírito, a decisão férrea que Madalena toma. Quantos de nós está disposto a se separar, a renunciar um pouco aos bens da matéria, a nos desapegar um pouco para trabalhar mais para Jesus? É muito difícil para nós hoje. Imaginemos para Madalena, uma mulher jovem, linda, que tinha a seus pés os poderosos, rica, mas que quando começou a ouvir Jesus, começou a modificar o seu interior. Vamos continuar. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observar como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Há 2000 anos atrás, Jesus já nos dizia isso, né? Que coisa mais linda! Que ninguém pode ser condenado ao pecado eterno. Que nós não devemos ter perdido as nossas esperanças. Que Deus nos ama. Que Deus é Pai. E ainda, meus irmãos, e ainda, quantos dos nossos irmãos acreditam que Deus condena? Que Deus, como nós, é ciumento? Que Deus nos impõe alguma coisa? Quanto ainda nós temos que crescer, né? E continua Jesus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Olha que incrível Jesus nos dizendo isso, a multidão
ao amor cobre a multidão dos pecados. Então, o nosso segredo, né, o segredo para todos nós é amar. Mas Jesus vai nos colocar como nós devemos amar. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações, os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, respondeu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude do mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Hoje tudo pode, né? Nós achamos justificativa para tudo. E Jesus já nos corrige há 2000 anos. Não? Há os que amam os que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria escutava embevecida, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos. Interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e, por vezes, criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim, exclamou: Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que
se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelos espíritos, pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe dos seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. A história de Maria continua. Ela, depois desse encontro com Jesus, ela renuncia a tudo que ela tem, vende tudo, distribui o dinheiro aos pobres e começa a seguir Jesus. Quando Jesus é crucificado, é a Maria de Magdala que ele aparece primeiro. E depois, quando todos, depois que Jesus deixa os apóstolos, eles se unem 2 a 2 e começam a sair para pregar o Evangelho. E simplesmente Maria fica sozinha, porque ninguém a quer como companhia. E um dia chega um grupo de leprosos procurando por Jesus em Cafarnaum. E aí Maria os recebe, fala de Jesus e resolve dali para frente pregar o evangelho aos leprosos. Vai com esse grupo até Jerusalém, de lá ela vai para o Vale dos Leprosos e ali fica pregando aos seus irmãos leprosos sobre Jesus. Ela acaba adquirindo a lepra, sente que o seu fim está chegando e ela quer rever a mãe de Jesus, que está em Éfeso. E ela tenta chegar até lá. E nas portas de Éfeso, ela é recolhida, quase sem forças, por um casal cristão. E ela consegue encontrar a mãe de Jesus. Este espírito batalhador que nos exemplificou o que é possível sacrificar em nome de Jesus. O exemplo de Madalena para todos nós deve calar fundo em nossos espíritos. E todas as vezes que nós tivermos alguma dúvida sobre o que devemos fazer, nós devemos nos lembrar de Madalena. O tempo é curto, eu já estourei o tempo e nós vamos ficando por aqui. Muita paz e um dia nós voltaremos com certeza a essa história linda dessa nossa irmã, dessa grande irmã que trabalha tanto pela humanidade. Em nome de Jesus. Quando Madalena desencarna, Jesus vem buscar, né? E diz para ela que ela passou pela porta estreita, né? E vem buscá-la e segue com ela. Vamos fazer a nossa prece, agradecer a esse mestre amado e dizer a ele da nossa alegria de nós termos em nossos corações esta doutrina libertadora que é a doutrina espírita. Que possamos, mestre, cada um de nós, o Senhor possa contar com cada um de nós. Que ficaremos, mestre, sempre vigilantes e apostos para quando precisar das nossas energias para algum irmão nosso que precisa muito mais que nós, que aqueles que te representam junto a nós poderá contar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz.